Olá pessoal, tenho aqui um videozinho para vos ajudar a entender o seno, o cosseno, a tangente e a cotangente. São funções trigonométricas e às vezes dão dores de cabeça a muito boa gente e eu tenho aqui uma ajudinha para o caso de precisarem. É sempre muito importante procurarem entender aquilo que estão a estudar, seja a matemática ou outra disciplina qualquer, porque é isso que vos dá a confiança de dominarem o assunto. No caso da matemática, torna-se muito mais fácil identificarem os cálculos necessários à resolução dos vossos problemas e responderem corretamente às questões. Depois de decidirem quais os cálculos a efetuar, usem as calculadoras, que é para isso que elas servem, e dão-vos os resultados com muito maior rapidez. No entanto, devem dispensar assim uns momentos que seja para olharem para o resultado e verem se está de acordo com aquilo que esperariam, porque se for assim uma coisa muito estranha, mais vale procurarem a possibilidade de haver algum erro ou numa etapa qualquer do raciocínio ou mesmo de cálculos, e identificado o erro, se for o caso, corrigem-no. É importante terem alguns conhecimentos de base antes de começarem a procurar entender o seno, o cosseno, a tangente e a cotangente. Eu considero em particular necessário que conheçam bem os ângulos e as várias amplitudes, o triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras e que saibam resolver equações de segundo grau. Tenho aqui um resumo de alguns conceitos úteis agora para isto que eu vou abordar. Se tiverem um ângulo de 90 graus, estão na presença de um ângulo reto. O ângulo reto é, por definição, um ângulo que tem uma amplitude de 90 graus. Se por acaso tiverem um ângulo com amplitude inferior a 90 graus, estão na presença do ângulo agudo. Devem saber que, se tiverem um triângulo, qualquer que ele seja, a soma dos seus ângulos internos dá 180 graus. Isto é uma constatação para todos os triângulos. No caso do triângulo retângulo, nós temos um triângulo com dois lados perpendiculares entre si, que formam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e por isso é que o triângulo se chama retângulo. Depois tem um lado inclinado, que forma dois ângulos agudos. Ora, se este ângulo mede 90 graus, quanto é que terá que valer a soma destes dois ângulos? 90 graus também, que é para o total dar 180. Os dois lados perpendiculares entre si chamam-se catetos e o outro lado inclinado é a hipotenusa do triângulo. Eu representei este lado por A, este por B e a hipotenusa por H por uma questão meramente prática. Podem utilizar outra nomenclatura qualquer, desde que distingam um cateto do outro e a hipotenusa. Agora, com a utilização do triângulo retângulo, torna-se mais intuitiva a compreensão das definições de seno, cosseno, tangente e cotangente. Neste caso, eu representei por A a medida deste cateto, por B a medida deste cateto e por H a medida da hipotenusa. Ora, a definição do seno de um ângulo é uma razão, ou seja, um quociente, entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. O que é que queremos dizer com isto? É que, se estivermos a considerar, por exemplo, este ângulo, temos o cateto oposto a este ângulo, que é este, e que mede B, e então o seno deste ângulo será B sobre H, que é a medida da hipotenusa. Se estivermos a considerar este ângulo, o cateto oposto é este e o valor do seno será A sobre H.
A definição do cosseno diz-nos que é uma razão entre o cateto adjacente, que é o cateto que está encostado ao ângulo que estão a considerar, e a hipotenusa. Portanto, se estivermos a considerar este ângulo, o cosseno deste ângulo será a razão entre a medida deste cateto, que é A, que é o cateto que está encostado ao ângulo, e H. Portanto, o cosseno deste ângulo é A sobre H. E se estivermos a referir-nos a este ângulo, o cosseno deste ângulo será B sobre H, porque este é o cateto que está encostado ao ângulo. Por definição, a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente a esse ângulo. Isto significa que, se estivermos a considerar este ângulo, a tangente deste ângulo será B, que é a medida do cateto oposto ao ângulo, sobre A. No caso deste ângulo, o valor da tangente será a medida deste cateto, que é oposto ao ângulo, portanto, A, sobre o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, que é B. Portanto, a tangente deste ângulo é A sobre B. Já tínhamos visto que a cotangente de um ângulo é o inverso da tangente desse ângulo. Então, voltando ao triângulo, se estivermos aqui a considerar este ângulo, já tínhamos visto que a tangente seria B sobre A, então a cotangente deste ângulo é A sobre B. Se estivermos a considerar este ângulo, a tangente deste ângulo seria A sobre B, então a cotangente deste ângulo será B sobre A. Tenho aqui algumas relações trigonométricas importantes. Há mais, mas estas são algumas que eu considero básicas e que vale a pena aprenderem a utilizar. A primeira relaciona o seno e o cosseno de um ângulo e diz-nos que o quadrado do seno desse ângulo somado ao quadrado do cosseno desse ângulo dá 1. Quando eu digo o quadrado do seno ao quadrado é a mesma coisa, ok? Eu posso dizer seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, ou posso dizer o quadrado do seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. É exatamente a mesma coisa. Depois temos uma relação entre a tangente, o seno e o cosseno. É que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Temos aqui também uma relação entre a tangente e o cosseno. Tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Isto é o inverso do cosseno ao quadrado de alfa. Esta relação é obtida a partir desta, dividindo tudo pelo cosseno ao quadrado de alfa. Experimentem fazer e confiram. E já tínhamos visto que a cotangente de um ângulo é o inverso da tangente desse ângulo. Vamos ver uns exemplos práticos. Aqui conhecemos o valor do seno do ângulo, que eu escolhi a 0,5, mas poderíamos estar a falar de outra situação qualquer, e gostaríamos de calcular o cosseno desse ângulo. Muito simples, usamos aquela primeira relação, portanto o quadrado deste valor somado ao quadrado do cosseno do ângulo é igual a 1. Ora, este valor é conhecido, o cosseno não é conhecido e vamos determiná-lo através desta relação. Temos o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos, passamos isto para aquele lado e feitas as contas dá 0,25. Esta diferença dá 0,75. Então, se o cosseno ao quadrado de alfa
dá 0,75, nós queremos apenas o cosseno do alfa e será raiz quadrada de 0,75, que é a raiz quadrada desta diferença. Diz-nos a calculadora que a raiz quadrada de 0,75 é 0,87 aproximadamente. Portanto, o cosseno do nosso alfa é 0,87. Imaginem que queríamos agora saber qual era o valor da tangente deste ângulo alfa. A tangente seria 0,5 sobre 0,87, que era a razão entre o seno e o cosseno. E se quiséssemos saber a cotangente, seria o inverso, portanto, a razão entre o cosseno e o seno seria 0,87 sobre 0,5. Agora temos um exemplo em que conhecemos o valor da tangente e gostaríamos de calcular o valor do cosseno desse ângulo. Ora, vamos àquela relação entre a tangente e o cosseno que nos diz que a tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual ao inverso, isto é, 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Vamos quadrar isto, 0,5 ao quadrado, dá 0,25, já tínhamos apanhado este valor, mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Então, esta soma dá 1,25, que é igual ao inverso do cosseno ao quadrado de alfa. Então, o cosseno ao quadrado de alfa será o inverso deste valor, isto é, o cosseno ao quadrado de alfa será 1 sobre 1,25. Este quociente dá 0,8, que corresponde ao cosseno ao quadrado de alfa. Então, o cosseno de alfa será a raiz quadrada deste valor, que diz-nos a calculadora que é aproximadamente 0,89. Pronto, temos aqui já o valor do cosseno. Se quisermos calcular o seno, também usamos aquela relação entre a tangente, o seno e o cosseno. Se quisermos calcular a cotangente, invertemos o valor da tangente, que é 1 sobre 0,5. E isto, basicamente, é só prestar atenção às relações entre estas funções, conseguir interpretar bem os ângulos e os catetos opostos ou adjacentes e fazer as razões relacionadas com as definições do seno, do cosseno, da tangente e da cotangente. Mais simples do que parecia à partida, não é? Espero que vos tenha sido útil. Se quiserem deixar alguma sugestão de algum tema em que precisem de ajuda, eu agradeço e vou tentar dar resposta fazendo videozinhos, mas lembrem-se, procurem sempre entender aquilo que estão a estudar e se acharem que vos dá jeito, vejam o vídeo primeiro com som, depois sem som, para ver se conseguem tirar as vossas próprias conclusões sobre o que está escrito e talvez assim consigam mais facilmente prosseguir o vosso estudo sobre a trigonometria. Isto é uma chave que eu vos estou a dar e vocês é que vão decidir o uso que dão a essa chave. Podem utilizá-la para abrir a porta e avançar no conhecimento das funções trigonométricas. Espero que tenham muito sucesso. Até à próxima!